Bom, então a gente vai entrar no último módulo da nossa aula e eu vou trazer para vocês a Lei de Diretrizes e Bases, então, a Lei 9394 de 96, que ela vai falar dos recursos expressivos, né? Que é isso que a gente traz no nosso curso. Então, essa lei vai falar o seguinte: a dança, a música, a pintura, entre outros recursos, são valorizados, integrados no contexto da educação, segundo o documento do Plano Decenal e Fundamental. É a representação do que se cria a partir do que se vê, no exercício da função imaginativa, o qual amplia a consciência e permite a reflexão. Então, a gente tenta explorar isso durante todo o curso, mas com as vivências que a gente propõe, né? Mas particularmente no TCC, que a gente chama de trabalho de conclusão de curso, mas na verdade é um manifesto, onde cada um vai expressar a seu modo, utilizando justamente e se fazendo valer dessa lei, né, dos recursos expressivos, onde cada aluna vai poder expressar como que sente e como que consegue fazer um link da sua própria vida com os conteúdos que a gente trabalhou no curso. Né? Então pode ser através de uma dança, pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser um bordado, cada uma vai realmente escolher. E nesse curso a gente permite que é válido, a gente estimula, uma vez que a gente quer, né, estimular o potencial criativo de cada um de nós, que não necessariamente vai estar só nas palavras, em sistematizar um conteúdo que eu vivi, que eu vi, em sim com outras formas de expressão, tá? Aqui eu trago um exemplo através de fotos para vocês, né? Da primeira e da segunda edição do curso, da primeira edição de Porto Alegre, né? Onde um exemplo de um bordado de uma aluna. E as duas outras fotos, a primeira e a terceira aqui, do módulo do curso de São Paulo, né? Uma aluna expressou através de uma dança. E, enfim, maquiagem, teve toda uma expressão, né, falando sobre a questão da morte. Uma outra aluna que também contou uma história, trazendo recursos da psicologia e costurou, confeccionou uma bolsa, enfim, com imagens, né, referentes ao processo de morrer. Então, assim, tudo isso são recursos que a gente convida vocês a explorarem dentro de vocês. Né? Então, por isso que o curso não é um curso só informativo, ele é um curso que fala muito da natureza humana e do que vocês vão encontrar dentro de vocês, né? Aqui eu trago algumas sugestões de filmes, né? São vários, lembrando que eles não são obrigatórios, tá? São apenas alguns filmes que vocês podem ter, por exemplo, alguma dessas experiências, ou vocês podem ter alguns links ou insights, enfim, que trazem toda essa questão transpessoal. E eles não são sobre morte, tá? Mas eles falam da questão transpessoal, ou eles abordam a questão dos níveis de consciência, ou eles abordam questões da transdisciplinaridade, né? Então, são apenas algumas sugestões, porque nas horas de lazer, às vezes a gente vê algum filme, né, que tá por aí, então o melhor seria realmente a gente direcionar e otimizar. E a gente vai começar quando, né? A gente já fez um primeiro exercício e a gente sugere que vocês comecem agora, né? Aproveitem esse momento onde a gente tem que ficar em casa, enfim, onde a gente está presente na casa da gente, que é o corpo da gente, e comece realmente a se questionar, né? Respira de forma tranquila, rever os seus hábitos, né? Ver o significado do morrer, do encerrar ciclos, né? Sem ansiedade, vamos tentar pelo menos, né? Fazer de uma forma que seja um pouco mais leve. E aí, assim, eu sugiro 2 exercícios aqui para vocês, que é o seguinte. Esse exercício da presença, desculpa, ele vai pedir que a gente faça uma respiração, não precisa ser nada muito diferente do que a gente está acostumado. Tem gente que tem a respiração mais diafragmática, tem gente que tem a respiração mais apical, não importa. Desde que a gente preste atenção nela e que a gente consiga
perceber como que é a sua respiração. Então presta atenção na entrada do ar, inspira, né? Fecha os olhos e coloca a atenção lá no ar que tá entrando. Faz uma apneia, o que é isso? Tranca o ar, segura por algum tempo, tranca e solta. E percebe para onde que esse ar foi, né? Abre os olhos devagarinho, se concentra em algum objeto que esteja perto de vocês e fica olhando para aquele objeto, apenas percebendo aquele objeto. A gente chama isso de contemplação. A gente vai contemplar aquele objeto, né? Presta atenção no que é, no brilho, no formato, na função, na cor. Quanto mais informações você tirar daquele objeto, né, preencher, enfim, em relação aos seus sentidos, né, aquele objeto, melhor. Esse é o primeiro exercício, tá? Que a gente pode fazer a qualquer momento com várias coisas. E lembram daquele conceito de complexidade? Tenta olhar para aquele objeto e fazer uma viagem de quão complexo foi para aquele objeto estar ali naquele lugar. A história dele, o porquê que ele tá aí, se foi um presente, se tu ganhou, se tu comprou, quem será que fez aquele objeto, quais os recursos necessários, né, e de matéria-prima, enfim, faz uma viagem prestando atenção e presta atenção no que tu tá sentindo quando tu tá pensando, né, de uma forma racional nesse objeto, tá? E guarda para ti essa experiência. Esse é um primeiro exercício de presença. O segundo exercício é um exercício que a gente chama de EC. A gente vai fazer vários ao longo do curso, EC, mas assim, pega a bola da vez. Qual o teu conflito da vez, ou alguma coisa que tenha te deixado feliz, ou alguma coisa que tenha te deixado triste, um fato. Na verdade, peguem um fato que tenha acontecido recentemente e pensa, e se fosse diferente daquilo que realmente foi? Como seria? E vive aquilo na tua imaginação. Faz um exercício de um processo imaginativo, né? Eu não tô pedindo para vocês voltarem ao passado e imaginarem, né? É um exercício rápido, não é para ficar se remoendo, né? Ou reclamando, clamar novamente, não. É só um exercício do e se, que a gente pode fazer tanto para o passado quanto para o futuro. Alguma decisão daqui a pouco que eu preciso tomar e eu tenho duas opções, então vou fazer um exercício que vai me dar essa opção sob o ponto de vista imaginativo. Fecha os olhos e vai lá, realiza ele na tua imaginação e percebe o quanto tu consegue sentir, se aquilo foi positivo, se te fez bem. Presta atenção no teu corpo, tá? Então, assim, se o teu corpo ficou tenso, se o teu corpo ficou relaxado, se tu ficou respirando de uma maneira mais leve, ou se isso te gerou uma tensão, tá? Pode fazer em relação a qualquer circunstância da tua vida, né? Mas alguma coisa que tu possa supor, né? Um exercício do e se fosse assim? E se fosse diferente daquilo que tem que ser, né? Aqui eu trago mais uma imagem das nossas madrinhas, as moiras, né? Pra gente finalizar. Então, olhem, são 3 figuras femininas, a gente vai falar sobre isso ao longo do curso, da questão do feminino, que na verdade não tem nada a ver com gênero, né? E sim com uma característica, né? Uma característica yin, uma característica do cuidar, uma característica toda especial, que independente de ser homem ou mulher, é uma característica realmente do feminino, né? Então, ali tá o fio, né? Uma delas tá lançando mão, tá sugerindo, tá expondo esse fio. A outra tá esticando, como se a gente pudesse ter uma noção, como se a gente conseguisse enxergar o trajeto, por onde a gente deveria passar. E a outra com uma tesoura, que é um símbolo muito nosso, muito sagrado, né? Que é quando a gente rompe, quando a gente corta o ciclo, quando a gente encerra o ciclo, né? A gente rasga, a gente termina aquilo. E as diversas formas que a gente tem de terminar. Olha como essa figura ela nos traz um simbolismo bem interessante, né? Tem muita coisa pra gente trabalhar aqui nessa figura. E
Eu agradeço a todos e a todas pela atenção, me coloco à disposição de vocês caso precisem sanar alguma dúvida, fazer algum questionamento, mas eu prometo para vocês que esses conceitos, é uma aula um pouco pesada no sentido de muitos conceitos, muitos nomes, mas a gente vai retomar isso e a gente vai fazer links à medida que a gente for trazendo exercícios para vocês, né? E à medida que vocês forem trazendo as experiências de vocês, a gente vai juntas poder fazer esse elo, poder fazer esse tecido, né? E fazer essa roda girar, tá bom? Um grande abraço para todas.